como as trevas espirituais militam, guerreiam em nosso meio. Olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios 5:8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela declara: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Então, me acompanhe, querido. O mundo das trevas espirituais é uma realidade inegável, incontestável, irrefutável. Não há como negar a realidade do mundo das trevas espirituais. Esse versículo que nós lemos agora é um versículo que nos esclarece, nos mostra que o mundo, o nosso meio, os lugares físicos onde vivemos e habitamos estão constantemente sob a influência do maligno. Mas como as trevas espirituais agem especificamente no nosso meio? Vamos ver isso daí, de que forma nós podemos identificá-las e como isso acontece. Ou seja, como que o diabo trabalha, né? Como que essas hostes malignas agem em nosso meio, de que forma nós podemos identificá-la e como que isso acontece, uma vez que é um inimigo invisível. De que maneira a influência dos demônios, das trevas espirituais podem afetar nossas famílias, nossas vidas. E eu quero aqui descrever alguns exemplos práticos que podem indicar, prestem bem atenção, a presença de forças espirituais malignas no âmbito familiar, na sua casa, dentro da sua família. Algumas que eu vou citar aqui, dentre muitas outras que existem. Doença crônica repentina, por vezes sem explicação ou sem diagnóstico. Pesadelos e sonhos ruins recorrentes. Insônia e sonolência incomum. Problemas comportamentais e relacionais constantes. Ansiedade e falta de paz constante. Crianças perturbadas e sem nenhum diagnóstico claro. Movimento de objetos físicos de forma não natural. Presença de odores nauseantes e estonteantes e inexplicáveis. Atmosfera ofegante, pesada, impossibilitando uma respiração tranquila. Náuseas e dores de cabeça contínuas e sem explicação. Sonhos e visões aterrorizantes durante a noite. Sequências de perdas, derrotas, acidentes e fracassos na vida. Então aqui são alguns exemplos práticos que podem indicar a presença de forças espirituais malignas dentro da tua casa, no âmbito familiar, na sua vida. É muito importante que você esteja atento a sinais que não são comuns na sua vida, na sua família, e que de repente eles aparecem. Você tem que estar atento e vigilante, porque esses sinais podem ser com certeza a presença de forças malignas e espirituais que estão agindo dentro da tua casa, na tua vida. A Bíblia diz em Colossenses 1, 13 e 14, filho, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, querido, veja como que há uma ação maligna que age na vida e na família das pessoas, e que muitas vezes as pessoas, elas dizem assim, mas isso não tem nada a ver. Tem sim, tem sim. É porque você não percebe, é porque você não atenta.
que aquilo que está agindo ali visa destruir a sua vida e a sua família. Na verdade, nós vamos compartilhar aqui com você 5 pressupostos sobre as trevas espirituais do mundo. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que toda a sociedade está debaixo da ação das trevas espirituais. Toda a sociedade está debaixo dessa ação, da influência do maligno na vida e na família das pessoas. Todos nós, de uma maneira ou de outra, sofremos os ataques, a influência maléfica e opressiva do inimigo na nossa vida. De alguma forma, ele está tentando oprimir, ele está tentando destruir, ele está tentando influenciar a sua vida, a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento, a criação dos seus filhos. De alguma forma, aquilo está influenciando para destruir. A diferença que existe entre nós e aqueles que ainda não estão debaixo de Cristo, ou seja, não foram transportados do reino das trevas para o reino da luz. Por quê? Porque ainda não renunciaram à sua vida e entregaram-na a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus para você estar debaixo dessa cobertura espiritual. E a Bíblia diz, querido, se nós somos de Deus, temos a armadura dele para lutar e para vencer o poder da ação das trevas espirituais. Então, se você ainda não entregou a sua vida, se você ainda não renunciou à sua vida e entregou a Jesus, querido, para entrar debaixo dessa cobertura, faça isso hoje. Mas assim, faça rápido, em nome do Senhor Jesus. O que é que você está fazendo então a respeito ao mundo, ao maligno e aos que estão sob a influência, opressão, o poder e manipulação direta do maligno? E os seus parentes, seus familiares, seus amigos, seus vizinhos que ainda não conhecem a Deus, não conhecem o Senhor, não entregaram sua vida ainda ao Senhor. Quais são as armas que essas pessoas podem usar? Se elas não conhecem o Senhor, se elas não conhecem a Bíblia, se elas não têm um relacionamento com Deus, como que elas poderão lutar contra essas trevas espirituais, contra essa ação do maligno? Elas estão totalmente vulneráveis às forças das trevas espirituais. Nós precisamos fazer algo, e já nós precisamos levar até elas a palavra, o Senhor. Precisamos levar a essas famílias urgentemente essa palavra de fé, essa palavra de esperança, essa palavra de transformação, essa palavra que traz a cobertura para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso casamento. Querido, Cristo quer que nós vivamos uma vida de completa abundância, de liberdade, de independência espiritual. Ao contrário, em contrapartida, o diabo, na verdade, ele veio para roubar, para destruir, para matar. Ele deseja escravizar as pessoas e mantê-las submersas no reino das trevas espirituais, completamente distanciadas de Deus. E quantos milhares de pessoas estão hoje distanciadas de Deus, que não estão próximas do Senhor? Dizem ter Deus no coração, mas estão distantes dele no relacionamento. Não tem tempo para buscar ao Senhor, não tem tempo para estar com o Senhor, não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo para orar, não tem tempo para ter comunhão, porque elas estão distanciadas, e esse é o objetivo de Satanás. Pastor Peter Wagner, ele diz que o objetivo básico de Satanás é impedir que Deus seja glorificado, ao impedir que os perdidos sejam salvos. Quando os perdidos, sabe, querido, eles são impedidos de serem salvos, eles não têm como glorificar a Deus. E esse é o trabalho de Satanás: impedir que as pessoas sejam salvas, impedir que as pessoas se aproximem de Deus, impedir que as pessoas renunciem à sua vida e se tornem seguidores de Jesus. Ele não impede as pessoas de serem religiosas, não. Ele não impede das pessoas fazerem boas obras, não. Mas ele impede as pessoas de conhecerem verdadeiramente o único Deus que pode mudar, que pode transformar, que pode guardar, que pode proteger a sua vida. Então, querido, olha como que isso é terrível.
O objetivo secundário de Satanás é fazer com que as pessoas e a sociedade sejam tão miseráveis quanto possível nessa vida. Essa palavra o pastor Peter Wagner escreveu, está registrada lá no seu livro, Oração de Guerra. Eu não sei se você ainda leu esse livro, mas se você ainda não leu, procure esse livro, Oração de Guerra. Obviamente Satanás não pode fazer isso sozinho, já que ele não tem todo o poder, ele não tem todo o conhecimento, muito menos ele pode estar presente em todos os lugares. Isso somente Deus tem, essas qualidades só Deus tem. Só Deus tem todo o poder, só Deus tem todo o conhecimento, só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente, onipotente, Ele é onisciente, mas Satanás não. Satanás necessita delegar esses poderes aos demônios, aos seus subordinados, a espíritos malignos, a anjos caídos. Esses seguidores dele são anjos caídos, demônios que agem na vida das pessoas. Esse exército do mal controlado por Satanás. Satanás, que significa adversário, que tem o objetivo de separar você de Deus. O reino de Satanás é conhecido como trevas espirituais. Quanta gente tem vivido debaixo das trevas espirituais? Quantos lares estão destruídos? Quantos casamentos são destruídos todos os dias? Quantos filhos são destruídos todos os dias no seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe? Quantos filhos estão agora, dominados pelo vício, seja ele qual for, destruindo esses meninos, essas meninas? Quantas pessoas estão vivendo debaixo do domínio dessas trevas espirituais? E interessante que tem gente que acha que isso é natural, isso acontece. Não, querido, deixa eu te falar uma coisa. Isso não é natural. Isso é sobrenatural. É um reino de trevas agindo, são demônios agindo na vida das pessoas, para que elas possam se matar, para que elas possam serem destruídas, para que elas possam estar separadas umas das outras, dos seus laços de família, E isso tem sido uma ação contínua de Satanás na vida das pessoas. Por isso que nós estamos hoje ministrando para você, a sua casa, para a sua família, para que você possa compartilhar essa palavra com tantas outras famílias que você conhece, que estão vivendo debaixo, dessas trevas. Quantas pessoas eu já ouvi dizer: pastor, minha casa está uma treva, meu relacionamento está uma treva, meus filhos não obedecem mais, meu filho saiu de casa, o meu filho, meu esposo já não está mais em casa, nós já estamos separando, meu lar virou uma treva. É porque o diabo está agindo. Mas essas pessoas estão vendo a sua família, o seu relacionamento, a sua casa serem destruídas, e na verdade elas não tomam posicionamento. O que devo eu fazer, pastor? Essa palavra é para você. Nós estamos aqui ministrando, Deus está falando ao teu coração e mostrando o que você deve fazer. Porque são inimigos invisíveis, que não visa somente destruir o seu corpo, mas também levar a sua alma para o inferno. E como você pode, querido, se libertar disso? E como que ele age, Existe uma estrutura na sociedade. A cultura está estabelecida sobre 7 montes na sociedade. Os modeladores de mentalidade, os formadores de opinião, conhecidos como arte e entretenimento, mídia e comunicação, governo e política, economia e negócios, educação e ciência, família, igreja e religião. Esses 7 montes são influenciados, dominados pelo reino das trevas. A influência do maligno nas artes, no entretenimento, na mídia, na comunicação, no governo, na política, na economia, nos negócios, na educação, na ciência, na família, na igreja e na religião. A influência que existe exatamente para distanciar mais ainda as pessoas de Deus, porque só em Deus você encontra a cobertura, a proteção, o refúgio que você precisa, a segurança que
você precisa, a esperança, a tranquilidade que você precisa, a restauração que você precisa na sua casa, na sua família. Só em Deus, querido, você vai encontrar isso, e em sua palavra. Então olha só como que a coisa é terrível. Estamos vivendo num campo de batalha espiritual constante. A Bíblia diz em Efésios 6, 11 e 12: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós temos consciência, querido, de que as trevas espirituais estão atuando fortemente no mundo. E particularmente, querido, nesses montes supracitados, ou nesses montes que eu citei há pouco, agora, alguns minutos atrás: arte e entretenimento, mídia e comunicação, governo e política, economia e negócio, educação e ciência, família, igreja e religião. Ele age em todas essas frentes, e o objetivo dele sempre é, afastar o homem de Deus, distanciar o homem e a mulher de Deus, destruir o casamento, destruir os filhos, o relacionamento com os pais, porque o objetivo dele maior é destruir a sua família, a sua casa. Nós sabemos que a família é projeto de Deus, querido, é projeto de Deus. Por isso que essa semana eu estarei orando pela tua casa, pela tua família. Fale com os teus vizinhos, fale com famílias que você conhece, parentes, amigos que você conhece, que precisam disso, em nome de Jesus. Eu faço aqui um apelo ao teu coração. Se você conhece família, fala para ele: olha, essa semana são 7 dias, estaremos orando em nome de Jesus, porque nós sabemos que esse mundo de trevas, esses demônios estão agindo. E eles aproveitam a fragilidade em que as pessoas estão, para poder aterrorizar, para poder destruir, para poder levar as pessoas, muitas vezes, até o próprio suicídio. Então, querido, tenha, vigilância quanto a isso. Quando nós lemos a palavra de Deus sobre o poder do maligno nesse mundo, entendemos que os demônios são organizados em milícias espirituais, distinguidos por diversas atividades, e se manifestam, no vastíssimo espaço das regiões celestiais. Existem demônios, designados para cada área, para cada situação, para poder destruir mesmo. Trata-se de uma habitação numa dimensão celestial, de onde as trevas espirituais exercem influência e poder sobre o mundo natural, e que as pessoas não percebem. Para algumas pessoas, não todas, a existência de alguns elementos raros no seu comportamento ou na sua vida pessoal pode ser um sintoma de uma atmosfera espiritualmente em guerra. O diabo, olhe isso, presta atenção nisso, vem aqui comigo. O diabo, ele vai tentar levantar mais fortemente contra os escolhidos do Senhor, em todos os segmentos da sociedade. Mas deixa eu te dizer, a bandeira da vitória está hasteada, o brado já foi anunciado. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, que está debaixo do manto da glória, que está debaixo da proteção do Senhor, que está debaixo da cobertura espiritual do Pai, não se dê por vencido, não entregue os pontos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Continue lutando contra o poder das trevas espirituais. Não permita que o inimigo manipule os seus relacionamentos, que escravize seus filhos nas drogas, que atraia a sua esposa para o adultério, que seduz o seu esposo pela pornografia, que segue o seu entendimento para a submissão espiritual, ou que ate as suas mãos para o serviço cristão. Não permita que essas coisas aconteçam. E a forma de você não permitir é se colocando debaixo de Cristo, da palavra do Senhor, é buscando ao Senhor, é se colocando com a armadura de Deus e indo adiante, porque Deus, sim, será contigo, em nome de Jesus, querido. Dê um basta no inimigo, na ação do inimigo na tua casa.
na vida dos teus filhos, na vida no seu casamento, na sua família. Dê um basta nisso em nome de Jesus. É tempo de vitória, é tempo de celebração sim, é tempo de mostrarmos ao inimigo que quem manda aqui é Jesus, que quem manda na tua casa é o Senhor, que quem dá as diretrizes para a tua família é a palavra de Deus, são os princípios e valores de Deus que prevalecem na tua casa e na tua família. Diga isso para ele, diga isso para o inimigo. Aleluia. Tomar aguinha aqui porque o negócio está... O mistério é forte, irmão. O que é que eu faço, pastor? Você que está aí apavorado, diga sim para Deus. É só isso. Meu filho, vem. Você que está cansado e oprimido, vem. Diga sim para Ele. Resista ao diabo. Ele vai fugir de você. As trevas existem. Tenha consciência disso. Elas são poderosas, mas você é da luz, você é do reino, você é superior. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tenha consciência, as trevas existem. Elas se manifestam em territórios, se manifestam em corpos, sejam de humanos ou de animais. Existe um texto bíblico em Marcos 5, de 1 a 15, que relata a história de um homem que vivia nos sepulcros. No seu encontro com Jesus, a legião de demônios que ocupava o corpo daquele homem pediu a Jesus que não os mandasse sair daquela região. Imploraram para que Jesus os mandasse entrar na manada de 2.000 porcos que ali estavam. Os demônios que estavam naquele homem pediu a Jesus, e olha quantos demônios estavam naquele homem. No registro de Marcos 5, queridos, 2.000 demônios, uma legião de demônios, estava no corpo daquele homem, e pediram para que eles fossem mandados para entrarem na manada de porcos, 2.000 porcos que estavam ali. A manada se lançou e morreu afogada. Olha como isso é sério. Eu e você somos parte do reino de Deus. Um povo para, se levantar, para guerrear contra as forças das trevas espirituais, para proteger a nossa casa. As trevas espirituais são uma realidade, meus irmãos. A palavra de Deus nos admoesta a estarmos conscientes e preparados para o confronto espiritual. Efésios 6, de 10 a 13. Olha o que diz a palavra. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Ou seja, a nossa luta não é contra o ser humano, não é contra as pessoas. A nossa luta, a sua luta não é contra o seu cônjuge, não é contra os seus filhos, não é contra os seus amigos, não é contra, as pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta é contra o mundo espiritual, os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais que agem nas regiões celestiais. Olha como que isso é sério. Para que você possa estar revestido dessa armadura e ficar inabalável no dia mau, você precisa, querido, em nome do Senhor Jesus, estar debaixo do Senhor. As trevas espirituais se manifestam de maneira sutil e atraente. Pois, olha o que diz a Bíblia. Presta atenção aqui comigo. Presta atenção. Você aí na tua casa. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Isso aqui é terrível. Porque nós vemos muitos filmes e até desenhos onde Satanás é pintado, de uma figura tão terrível que ninguém gosta, ninguém quer, não é verdade? Mas segundo a palavra de Deus não é assim não. Segundo a palavra de Deus, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz.
A razão pela qual muitas vezes é difícil identificar a ação das trevas espirituais do nosso mundo é porque Satanás é o mestre do disfarce. Agora mesmo você pode estar tendo um relacionamento com uma pessoa que está sendo influenciada por Satanás e você não sabe. Ele é o mestre do disfarce. Seus disfarces são realmente permeados de sutileza, de inteligência. A Bíblia diz que ele é esperto. A Bíblia diz que Satanás é astuto. Olha, querido, como que é a palavra. Então, você muitas vezes acha, não, porque é bonzinho, porque é aquilo e tal. Aparece para você como anjo de luz. Mas quando você vai perceber, ele já destruiu a sua vida. Os demônios escondem sua existência por meio do engano e da ilusão, para que as pessoas se concentrem no que elas veem ou em como se sentem, ignorando as causas espirituais. Olha só como que isso é sério. Se você levar isso mesmo a sério, você vai ficar mais vigilante, querido, com aquilo que muitas vezes se apresenta diante de você de forma muito fácil, como um banquete de forma muito tranquila, sabe? Pessoas que se aproximam de você de uma hora para outra como se fossem pessoas, um anjo de Deus. Cuidado, que pode ser um demônio disfarçado. Um anjo, na verdade, um demônio disfarçado em anjo. Cuidado, querido, em nome de Jesus. Cuidado, porque é assim que ele age. Ele se apresenta dessa forma na vida das pessoas, né? Ah, não, mas é assim, pastor. Mas olha, parecia que era de Deus, parecia. E como que eu posso fazer isso? Como que eu posso identificar? Você precisa estar próximo de Deus, você precisa estar buscando a Deus, você precisa estar sintonizado com aquilo que é do Pai. Então, como você e sua família podem manter a consciência alerta das trevas espirituais? Rapidamente eu quero compartilhar com você. Primeiro, porque como que eu posso, pastor, identificar isso? Como que eu posso estar atento? Como que eu posso estar alerta? Primeira coisa, nunca ignore as orientações da palavra de Deus. Se você pegar essa palavra que Deus está ministrando no teu coração e simplesmente esquecer dela, ignorá-la, querido, você está dando uma grande chance, abrindo uma porta grande para Satanás agir na tua casa, na tua vida, sem você perceber. Não ignore as orientações da palavra de Deus. Muitos veem a Bíblia apenas como uma fonte de recursos literários, outros como um registro histórico de eventos religiosos, e para outros simplesmente um livro de lendas religiosas, de cultura ou de sabedoria popular. Muitos olham a Bíblia e dizem assim, mas que legal, já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas vivem distantes de Deus. Como isso? Como que ele olha para a Bíblia? A palavra diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Querido, e a Bíblia sendo a palavra do Senhor, entenda isso. Como que você olha para a palavra de Deus hoje? Hoje existe uma fonte, né, um gabedal enorme de informação sobre espiritualidade e religiosidade. Sim, você entra na internet e você vê muita coisa, querido. E que na verdade, a maioria dessas coisas, a maioria é contra as informações bíblicas. É contra a informação da palavra de Deus. Você acha que é, mas você não vai na palavra. E você vai perceber que é contra a palavra de Deus. Por isso você deve se apegar acima de tudo à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Se apegar nela e seguir a orientação dela, sabe? Muitas vezes isso pode acontecer por ignorância, por negligência, por apatia. Eu conheço pessoas que passam semanas e meses sem sequer abrir a Bíblia, para ler a Bíblia, para conhecer a verdade de Deus, sabe? E dessa forma ele não vai conseguir se defender nunca das artimanhas de Satanás. Deixa eu te dizer uma coisa, muita informação não é sinônimo de boa informação. Muita informação não é sinônimo de boa informação. A verdadeira fonte de informação fidedigna sobre a natureza e as atividades espirituais do reino das trevas estão na palavra de Deus. Então, querido,
Primeira coisa, nunca ignore as orientações da palavra de Deus. Segunda coisa, anote aí, busque e cultive o discernimento espiritual. 1 Pedro 5, de 8 a 9 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. O fato de você não distinguir a ação do inimigo proporciona a possibilidade de torná-lo uma pessoa mais vulnerável, suscetível ao poder, à influência, à ação de trevas espirituais, mediante a manifestação de opressão maligna. Então você precisa, querido, buscar e cultivar o discernimento espiritual. Estejam alertas, estejam vigilantes, como pastor, buscando a Deus, buscando a palavra, tendo comunhão com Deus, cultuando ao Senhor, sabe? Seguindo os princípios, os valores de Deus, os preceitos de Deus. Senão você vai ser uma pessoa, mesmo você sendo crente, você será uma pessoa vulnerável às ações e às influências de Satanás na tua vida, na tua casa, no teu casamento e nos teus relacionamentos. Então cultive mesmo, seja vigilante, esteja atento, querido, porque o diabo ele anda mesmo, não ao nosso redor, mas ele anda ao nosso derredor. Diz a Bíblia aqui, que comparando como um leão bramando quem possa tragar, quem possa destruir. E se você não estiver vigilante, ele vai destruir mesmo. Isso não é profecia não, querido, isso é palavra mesmo, palavra de alerta, palavra de vigilância. Ou você acha por que tantos lares hoje, milhares de lares hoje, são atingidos com a destruição do casamento? Por quê? Porque essas pessoas não estão atentas, não estão vigilantes, e o diabo fica ali ao derredor, e aí começa a destruir, a minar. É assim que ele faz. Ele não entra na tua casa e vai estourando tudo não. Ele vai minando de pouco a pouco, no seu casamento, no seu relacionamento, com os seus filhos, colocando amizades, sabe, de pessoas que aparentemente são boas, e daí a pouco começa a levar os seus filhos, daí a pouco começa a destruir o seu casamento. Então entenda, meu irmão e minha irmã, fique alerta, porque o inimigo vai ficar rugindo, ele vai ranger, ele vai rodear você, ele vai procurar derrotar, ele vai procurar, sabe, devorar, ele vai fazer emboscada para você cair, para você ser derrubado. Vigia, resista, permaneça firme, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Sabe? Mas não adianta você muitas vezes dizer assim: ah, pastor, eu estou declarando, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, o diabo não vai entrar aqui e tal. Você pode declarar, você pode falar, isso é muito bom, mas você tem, querido, que vigiar pela palavra. Ore, vigie, jejue, se alimente da palavra, cultive, exercite a palavra na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E você não é mais criança. A Bíblia diz que quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Terceira coisa, para você se livrar, para você estar debaixo dessa cobertura espiritual, reconheça a existência de poderes espirituais malignos no mundo. Reconheça isso. A Bíblia diz em Tiago 4,7: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Submetam-se a Deus. Eu sei que tem muita gente que não reconhece, querido, a existência de poderes espirituais malignos no mundo. Sei que não. Mas a Bíblia diz que existe. Então, se a Bíblia diz, querido, o que eu tenho que fazer é reconhecer, me submeter a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Agora, o que você poderia dizer, perguntar: como que eu me submeto a Deus? Vou me ajoelhar? Dessa forma eu estou me submetendo a Deus, pastor? Não. Qualquer um pode se ajoelhar diante de Deus,
Mas a palavra aqui é se ajoelhar, se submeter a Deus. A palavra submissão é você estar debaixo de uma missão. Se submeter significa você estar debaixo daquilo que Ele trouxe para você como missão. E o que Ele trouxe para você foi o Filho dele, a palavra encarnada. Quando você está debaixo da palavra, andando pela palavra, vivendo pela palavra, você está submetendo à missão que Deus trouxe para você. Louvado seja o nome do Senhor. Você está submetendo essa missão, que é avançar, que é destruir as hostes malignas, o poder de Deus na sua vida para destruir as artimanhas de Satanás, pela palavra do Senhor. Então reconheça, submeta, você vai resistir e ele vai fugir de você. Louvado seja o nome do Senhor. Uma quarta coisa importante para você estar debaixo dessa cobertura e distinguir a ação do maligno: abstenha-se da prática consciente, voluntária e maliciosa do pecado. Eu vou repetir a primeira parte, tá? Abstenha-se da prática consciente, voluntária e maliciosa do pecado. A Bíblia diz em 1 João 2,1: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso aqui trata-se de quê, pastor? Trata-se de legalidade. Quando você peca conscientemente, querido, você está dando legalidade ao diabo para ele entrar e agir na sua vida, na sua casa e na sua família. Quando você peca conscientemente, por isso que você deve se abster da prática voluntária, consciente, maliciosa do pecado, para que o diabo não tenha nenhuma brecha para ele entrar e te atingir. Porque é assim que ele faz. Lembre-se, ele fica ao derredor bramando, como leão. Se você abrir a brecha, ele vai entrar. Ah, pastor, mas se porventura eu cair, já diz a Bíblia aqui, meu querido, se alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Confesse ao Senhor o seu pecado, deixa aquele pecado em nome de Jesus e avança para a glória do nome do Senhor. Quem é de Deus não vive na prática do pecado, diz a palavra do Senhor. Quem é de Deus não tem agrado no pecado. Aí a pessoa diz assim: não, eu sou de Deus. Se você é de Deus, você não vai ter alegria, você não vai viver na prática do pecado. E você sabe o que é pecado, está na palavra de Deus lá. Então, a última coisa que eu quero falar para você estar debaixo dessa cobertura e identificar a ação do maligno: esteja atento às áreas de atuação de Satanás no mundo à sua volta. Vou repetir: esteja atento às áreas de atuação de Satanás no mundo à sua volta. Lembra dos 7 montes? Lembra que eu falei há um pouquinho lá atrás daqueles 7 montes: comunicação, entretenimento, mídia, né, política, ele vai agindo ali, vai agindo. Religião, ele vai agindo. Em João 12:31, Jesus diz que o diabo é o príncipe desse mundo. Tudo que diz respeito ao mundo espiritual, que não está sob domínio direto de Deus, está consequentemente debaixo do poder, da influência e da opressão do maligno. Trevas espirituais dizem respeito ao reino ou domínio de Satanás e seus demônios. Os demônios são espíritos malignos territoriais. Existem territórios ou áreas de atuação das trevas espirituais que ele age. Existem principados que dominam regiões, que dominam cidades, que estão dominando na medida que as pessoas se lançam nesse reino das trevas, se alianciam nesse reino das trevas, que dão as costas para Deus. Você precisa estar com os sentidos alerta. O inimigo vai tentar de todos os modos possíveis
desviar você da marca da promessa, do reino de luz. Então, querido, esteja atento, pois a Bíblia diz em 1 João 2,16: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Cuidado, querido, com a cobiça, com o desejo da carne, com o desejo dos olhos, com a ostentação de bens. Porque, querido, isso não provém de Deus, provém do mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, que o príncipe deste mundo é o maligno. Ele domina áreas. Cuidado, querido, não se deixe intimidar. A palavra de Deus afirma claramente: vocês são de Deus e já venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Guardem isso. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que palavra abençoada para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Quando tua mãe ouve uma palavra dessa, a mãe que quer ver o filho no caminho, a mãe que quer ver o filho abençoado, a mãe que quer ver os seus filhos casados abençoados, a mãe que quer ver a sua casa unida, sabe? Hoje nós homenageamos de maneira singular e especial as mães. Sabe por quê? Porque na verdade o coração de uma mãe, como o coração de Maria, era ver realmente o seu filho abençoado. E ela entendeu isso quando ela ficou grávida de Jesus Cristo, do seu filho, e entendeu que havia uma missão, a missão do filho, vindo do Pai, de Deus o Pai, gerada no ventre da Maria, pelo Espírito Santo, que veio ao mundo para nos dar a vida, e nos livrar, e nos transportar desse reino das trevas onde nós vivíamos, dominados, escravizados pelos desejos da carne, pelos desejos dos olhos, sabe, pela ostentação de bens materiais. Veio nos transportar para um reino de luz, um reino de vitória, um reino de grandeza, um reino de esperança, um reino em que mesmo com nada você tem tudo, porque tem esse Jesus na sua vida. Portanto, querido, não seja negligente, não seja passivo em relação às estratégias sutis do inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Portanto, não se renda às estratégias do inimigo, não. Se renda ao Senhor Jesus. Você que está na sua casa agora, se renda aí, se prostre aí, se coloque de joelho aí, porque, querido, hoje é um dia especial. Um dia onde nós aprendemos como as trevas espirituais guerreiam em nossa família, em nossa casa, em nosso lar. Como que ela guerreia para destruir. Mas o que nós vemos, querido, que nós vemos, é um Senhor que zela por nós, um Senhor que nos ama, um Senhor que apesar das pessoas darem as costas para Ele, Ele continua amando, buscando trazer essas pessoas para o reino dEle, para que elas não estejam mais debaixo do domínio dessas trevas. Estejamos atentos, vigilantes, sempre, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Se você pudesse ajoelhar aí com a tua família, na tua casa, onde você está, se ajoelhe porque eu quero orar por você. A sua mãe com certeza está com você, ou você com a sua mãe, né? Na casa dela ou ela na sua casa. Mande essa mensagem para muitas outras famílias que você conhece. Quantas mães, milhares hoje estão chorando, porque seus filhos não estão em casa, estão escravizados nos vícios. Quantas mães estão chorando, porque a sua filha não está lá, porque o casamento dos seus filhos não deu certo, porque as coisas estão sendo destruídas. E Deus está falando nessa noite para você,
porque Ele veio para alegrar o coração das pessoas. Ele não veio para trazer destruição, nem morte, nem separação. Ele veio para trazer construção, vida. Ele veio para trazer reconciliação. Ele veio para que você fique livre das astutas ciladas desse Satanás, do reino das trevas, da influência disso, para viver debaixo da influência do reino dele, da palavra dele, da presença dele, para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus eu abençoo cada família agora, essas pessoas que estão ajoelhadas, confessando Jesus como Senhor da vida delas, essas pessoas que estão ajoelhadas, dizendo assim: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha família. Jesus, eu quero a cobertura do Senhor, eu quero viver debaixo da palavra do Senhor, eu quero viver no reino do Senhor. Senhor, me liberta da escravidão, do vício, do adultério, do pecado que tanto tem destruído, escravizado minha vida, minha casa, meus filhos, meu casamento. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu abençoo essas vidas agora, Pai. Abençoo as casas dos teus filhos, a família dos teus filhos, casamento dos teus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, entra ali, guarda, protege com o teu sangue, com o teu poder, com a tua presença, com a tua direção, meu Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos vitória pelo sangue do Cordeiro, declaramos vitória pelo testemunho da tua verdade na vida dessas pessoas agora, para a glória do teu nome. Temos lares e famílias abençoadas e vitoriosas para a glória de Deus, em nome de Jesus.